Pai do Senhor, meus irmãos da Escola Bíblica Dominical, mais um comentário para você sobre a lição de domingo, que tem como assunto a sexualidade humana. E quero destacar o texto-áureo, que está em Mateus capítulo 4, versículo 5. O texto-áureo faz parte da leitura bíblica em classe, que é o capítulo 19 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 12, quando Jesus é questionado pelos fariseus com respeito se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Então Jesus responde com essas palavras, destacando aqui o versículo 4 e 5, que é o texto áureo que diz: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Ora, Jesus estava falando com os fariseus, homens conhecedores da Torá. Por certo, Jesus estava querendo mesmo levar eles a uma reflexão lá do livro de Gênesis, Bereshit, no princípio, que é o livro de Gênesis, o primeiro livro da Torá. E Jesus está se referindo exatamente à criação do homem lá no princípio. E nós podemos pegar lá o texto, dois textos, que da criação do homem. Primeiro é Gênesis capítulo 1, que fala da criação do homem, e o versículo de número 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Até aqui está bom. Então veja que no princípio, o Criador, quando ele criou o homem, ele criou o ser humano, ele criou macho, fêmea. Isso fala exatamente das diferenças quanto à sexualidade, cada um com a sua característica distinta, o macho e a fêmea. Por quê? Porque depois a Bíblia diz assim: Deus os abençoou, ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Então Deus criou o homem com as suas características físicas masculinas, Deus criou a mulher com as suas características físicas femininas, e para que eles pudessem ser férteis e multiplicar-se. Então, como diz a lição, o sexo, foi Deus que criou. Deus já formou o homem ali com esse objetivo, porque quando Deus foi os abençoar, no versículo 28 do capítulo 1, Deus os abençoou. A primeira menção da bênção de Deus foi: sede férteis e multiplicai-vos. Então está aí bem claro a intenção do Criador. Ele já criou o homem com seus instintos sexuais masculinos, instintos sexuais femininos, com os cromossomos sexuais masculinos, cromossomos sexuais femininos, com os hormônios sexuais masculinos, hormônios sexuais femininos. Deus já criou dessa forma, e ele já foi abençoando e disse: sede férteis e multiplicai-vos. Então foi um propósito do Criador a questão da sexualidade humana, e foi Deus que criou, portanto, o sexo. Agora, é importante que Jesus citou, o texto que Jesus citou foi aquele texto depois da criação da mulher, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, depois que Deus trouxe a mulher a Adão, que ele recebe a sua esposa. No versículo 24 aí, o Criador diz a seguinte palavra: Jesus falou lá no capítulo 19, versículo 4, versículo 5, que foi o Criador que falou isso, Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então perceba que aqui na criação da mulher ainda não tinham filhos, mas estava tão profundo no propósito do Criador a questão da sexualidade, para que o homem pudesse procriar, que é um dos objetivos da sexualidade que está aqui na nossa lição, que Deus já foi dando essa
essa ordem, ou melhor, Deus já foi esclarecendo, instruindo, na verdade, a instrução para o homem. Por esse motivo é que o homem deixará seu pai, sua mãe. Então já mostrando que Adão seria pai, Eva seria mãe. Tá? Então aqui mostra o propósito do Criador no início com respeito à sexualidade humana. Tá? E outra coisa importante, que esse texto que Jesus citou termina dizendo: e eles se tornam uma só carne. E no Novo Testamento nós temos outras vezes que é usada essa expressão, se tornar uma só carne. Primeiro é esse aqui que Jesus falou para responder para os fariseus, né? O segundo foi Paulo que disse, e eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque eu acho muito interessante isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, quando quando o apóstolo Paulo começa a falar que o nosso corpo é santuário de Deus, tá? Ele começa a falar, portanto, eu vou ler do versículo 13 para a gente entender o pensamento. Diz assim: os alimentos são para o corpo e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade. Ele começa a entrar na área do sexo, tá? O corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é profundo isso aqui, porque quando eu entrego a minha vida para Jesus de coração, que eu recebo Ele, que eu nasço de novo, o meu corpo é para o Senhor, tá? Então ele continua dizendo, versículo de número 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Olha só aonde foi buscar. Aí ele diz: de forma alguma. Ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Olha aqui ele levando lá para Gênesis de novo, né? No princípio, quando o Criador disse, deu uma instrução para o homem: deixará pai e irmão, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, o ato sexual é dentro do casamento, porque a instrução do Criador foi: deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. Aí Paulo está dizendo aqui: aquele que se une a uma prostituta, ou seja, não é a sua mulher, tá? Mesmo não sendo a sua mulher por causa do ato sexual, aí diz aqui: os dois serão uma só carne. Aí que está o pecado, porque o nosso corpo agora pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, ele deve ser usado dentro dos propósitos do Criador, que lá no princípio disse que o meu corpo é para se unir à minha esposa, à minha mulher. Olha que coisa interessante, porque no ato sexual os dois serão uma só carne. Ele continua no versículo 17: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, o meu corpo é templo do Espírito Santo, é o que ele vai dizer. Ou não entendeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, versículo 19. Tá? Então, esse corpo só pode ser unido como ele é do Senhor, como ele é templo do Senhor. Eu tenho que usar o meu corpo dentro dos princípios da criação, os princípios de Deus, desde o início, lá no início, como Jesus não tem deslido, que no princípio é de lá, né? Os propósitos de Deus. Eu, como templo do Espírito Santo, meu corpo só pode ser unido sexualmente se for com a minha esposa. Então aqui está um texto muito importante para você falar. E o outro texto, isso tanto prova que em Efésios capítulo 5, versículo 1, aí conclui esse pensamento. Olha que coisa interessante. Efésios capítulo 5, versículo 31, quando o apóstolo Paulo está dando aqui as recomendações, né, para o homem e para
quando o apóstolo Paulo está dando a recomendação aqui para o homem, para a esposa, para o casal, né? Quando ele chega no versículo de número 28 do capítulo 5 de Efésios, ele diz assim: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Olha ele falando aqui do texto, né? Buscando de novo o princípio de tudo, né? Lá em Coríntios ele diz que quando se une com a prostituta, está se fazendo um corpo com ela, e é pecado, porque o nosso corpo é do Senhor, mas quando se une com a esposa, não. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, o sexo é a bênção de Deus dentro do casamento. Você só pode entregar o seu corpo para aquele que é seu esposo ou sua esposa. Fora disso, está fora do princípio, do plano criador, do projeto do Criador, e Deus não aceita. Então isso é muito importante. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o casal, o homem casado não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na esposa, e vice-versa. Por quê? Porque os dois agora são um só corpo. Deus abençoe você. Tenha uma boa aula nesse domingo.